Nos últimos anos, um aumento no uso de bancos de dados de genealogia levou a avanços em casos das décadas de 50, 60 e 70. Vítimas há muito esquecidas, e suas famílias finalmente recebem a justiça que aguardaram por décadas. Mas às vezes, há simplesmente muitos fios soltos e não evidências suficientes em um caso para permitir que a polícia encontre respostas. Às vezes, é necessário que uma testemunha ocular coloque aquela peça que falta no quebra-cabeça. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto analisamos 3 ligações que finalmente solucionaram casos arquivados. Em 21 de dezembro de 1988, um caminhoneiro teve sua atenção chamada por um console de televisão visível. Estava parado ao lado da estrada enquanto ele dirigia pela Duncan Bridge Road em Millwood, Geórgia. Curioso, o motorista parou para inspecionar o móvel, onde descobriu uma mala preta guardada dentro dele. Ele a puxou e percebeu que estava pesada e mal selada com cimento. Ao abri-la, ele ficou chocado ao descobrir uma bolsa de ginástica contendo o corpo em decomposição de uma garotinha. O motorista voltou para o caminhão e entrou em contato com as autoridades, que logo chegaram ao local. Constatou-se que a menina era uma criança negra de aproximadamente 3 anos de idade. Ela tinha cerca de 84 centímetros de altura e pesava aproximadamente 13,5 quilos. Ela estava morta havia de 4 a 8 semanas, embora não houvesse sinais óbvios de assassinato nisso. Ela não apresentava ferimentos de faca ou de arma de fogo. A morte dela foi considerada homicídio, já que ela não tinha identidade. Os investigadores a apelidaram de Christmas Doe, já que seu corpo foi encontrado apenas 4 dias antes do feriado. Nos dias seguintes, a polícia começou a vasculhar os bairros próximos, na esperança de descobrir o nome de Christmas Doe. Infelizmente, porém, seus esforços foram em vão. Bancos de dados de pessoas desaparecidas foram vasculhados e famílias foram entrevistadas, mas mesmo assim, Jane Doe continuou sem nome. Vários apelos públicos foram feitos por informações sobre o caso dela, mas nenhuma pista útil surgiu a partir disso. Por mais de 30 anos, o caso da garotinha ficou adormecido. Em 2019, houve algum avanço quando os investigadores recorreram à Outron Incorporada, a empresa de testes de genealogia, para ajudar na investigação. Eles então descobriram que Jane Doe provavelmente era de Albany, Geórgia. Vários anos depois, em 2022, um canal de notícias local da região exibiu uma matéria sobre Christmas Doe, o que levou um telespectador não identificado a entrar em contato com o Departamento de Investigação da Geórgia. A telespectadora disse ao GBI que reconheceu a imagem da garota de quando ela mesma era criança. Ela deu a eles o nome Kenyatta Odom, que era sua prima de 2º grau. A telespectadora foi posteriormente identificada como Teresa Ray. O GBI investigou a pista e descobriu que a telespectadora estava certa. Christmas Doe era de fato Kenyatta Odom, que havia desaparecido de Albany, Geórgia, quando tinha apenas 5 anos de idade, agora com o nome de Kenyatta em mãos. Os investigadores começaram a rastrear a família dela em 1º de novembro de 2023. Sua mãe, Evelyn Odom, de 53 anos, e o ex-namorado da mãe, Eulista Sanders, de 61 anos, foram indiciados por homicídio doloso, crueldade contra criança em 1º grau, lesão corporal grave, ocultação da morte de Kenyatta e conspiração para ocultar sua morte. O casal foi preso 8 dias depois, em 9 de novembro. De acordo com a acusação, o ex-casal submergiu Kenyatta em água quente, desfigurando gravemente suas pernas e pés, o que levou à sua morte. Eles então colocaram o corpo dela na bolsa de ginástica e na mala, antes de adicionar concreto e esconder a mala no móvel da TV, na floresta à beira da estrada, onde depois foi encontrada. Teresa Ray relatou aos investigadores que, quando criança, disseram que Kenyatta, de 5 anos, havia sido enviada para morar com o pai. Ela afirmou que nunca acreditou de verdade nessa história. Em agosto de 2025, Sanders se declarou culpado de ocultar fatos relevantes e de ocultar a morte de outra pessoa. Tendo supostamente recebido uma oferta de acordo judicial alguns meses antes, em junho, Sanders teve a fiança negada e concordou em testemunhar contra Odom em seu julgamento.
O julgamento de Odom começou alguns dias depois, em 11 de agosto. A promotoria alegou que Kenyatta havia sido submersa em água fervente como punição por ter se sujado e afirmou que Odom ressentia-se da filha porque ela era fruto de um estupro. Além disso, Kenyatta tinha dificuldades físicas, o que tornava mais difícil cuidar dela. A promotoria acrescentou que Sanders teria querido ligar para o 911 para ajudar Kenyatta após o incidente com a água fervente, mas Odom o desencorajou. A menina de 5 anos foi colocada em sua cama e morreu entre 4 e 5 dias depois. A dupla então escondeu o corpo dela durante o julgamento de Odom. Os familiares tanto dela quanto de Sanders testemunharam, incluindo Teresa Ray, de Kenyatta. Ela disse ao tribunal que nunca mais viu a menina depois que ela foi morar com o pai, e que ela nunca apareceu em nenhum encontro de família. Familiares lembraram que Kenyatta frequentemente parecia desnutrida e muito reservada. Eles disseram que, após o desaparecimento dela, Odom e Sanders inventavam várias histórias sobre seu paradeiro e atividades. A sobrinha de Sanders lembrou. Ela não falava muito, parecia ser frágil, seu rosto era encovado, ela era simplesmente muito quieta. A irmã de Sanders afirmou: sempre que ela vinha aqui, tinha algo errado, sempre com um hematoma, como se alguém tivesse batido nela na cabeça ou algo assim. Ela estava sempre com fome, e eu não conseguia entender isso. Ela acrescentou que a garotinha mancava ao andar. O depoimento de Sanders foi provavelmente o mais condenatório, pois presenciou muitos abusos. Odom foi condenado em 27 de agosto de 2025 por homicídio doloso, crueldade em primeiro grau contra crianças, conspiração para cometer um crime e ocultação de cadáver. Ela enfrenta a possibilidade de prisão perpétua, mas até o momento não foi sentenciada e o caso ainda está em andamento. Lori Nason, de 15 anos, foi vista pela última vez em 27 de setembro de 1974, quando saiu de uma festa na Harding Road. Ela não voltou naquela noite, e seus pais nunca mais a viram. Apenas 13 horas depois, em 28 de setembro, seu corpo nu foi encontrado em uma vala à beira da estrada em Rose Hill, em Reynoldsburg, Ohio, a cerca de 8 quilômetros de onde ela havia desaparecido. As roupas dela estavam espalhadas pela área e o legista concluiu que a causa da morte foi asfixia de origem indeterminada. Essa decisão impediu que o caso fosse inicialmente tratado como homicídio, apesar da família de Lori acreditar firmemente que ela foi assassinada. A irmã dela, Toni Hastings, disse ao canal 10 WBNS em 2020: uma garota de 15 anos com 42 quilos não se deita nua à beira da estrada e morre sozinha. Toni lembrou que, após a morte da irmã, tudo mudou em sua vida. Todos ficaram abalados e marcados pelo que aconteceu com Lori. E as coisas só pioraram quando outra adolescente desapareceu em Whitehall, Ohio, em 1975. Karen Adams, 17 anos, foi vista pela última vez saindo da casa onde morava com a família. Ela disse aos pais que ia visitar uma amiga, mas, na verdade, ia se encontrar com o namorado em um supermercado local. Mas Karen nunca chegou ao encontro. O corpo dela foi achado no dia seguinte em uma vala. Ela foi abusada sexualmente e estrangulada até morrer. O namorado de Karen foi considerado suspeito inicialmente, mas ele foi interrogado e liberado sem acusações. O pai dela ofereceu recompensa por informações que levassem à condenação, mas ninguém reivindicou o dinheiro. Tanto o caso de Karen quanto o de Lori ficaram sem solução por décadas. O caso de Karen foi reaberto em 2011, provavelmente porque foi confirmado como homicídio. A roupa íntima dela havia sido cuidadosamente guardada para testes futuros, e os investigadores sentiram que a tecnologia forense já estava avançada o suficiente para valer a pena enviá-la para análise. Eles estavam certos. Sêmen de 2 homens diferentes foi encontrado nas roupas. Um dos perfis teve correspondência identificada. A correspondência foi feita com Robert Meyer, de 71 anos, residente de Cincinnati. Ele tinha um longo histórico criminal que remontava a 1963, quando matou um homem com um martelo durante um assalto. Ele passou apenas uma década na prisão pelo crime, período durante o qual conheceu Charles Weber, um companheiro de cela tão perturbado quanto ele. Meyer e Weber se deram bem imediatamente, e após serem libertados da prisão, passaram a morar juntos. Eles ficaram na mesma rua que Karen no início dos anos 1970. Em 1976, a dupla sequestrou e estuprou pelo menos 2 mulheres em Ohio e foi condenada a mais períodos na prisão. Weber acabou morrendo atrás das grades aos 50 e poucos anos, mas Meyer foi libertado após 23 anos.
Quando foi abordado por investigações relacionadas ao caso de Karen, ele já vivia há uma década como homem livre. Primeiro, ele negou conhecer Karen e envolvimento no assassinato, mas depois confessou culpa. Quando questionado sobre o motivo, Meyer não deu nenhum, simplesmente afirmou que era apenas o que ele fazia. Meyer foi condenado de 15 anos à prisão perpétua. Ele morreu apenas 3 anos após começar a cumprir a sentença. Embora o caso de Karen tenha sido resolvido, a família de Lori ainda demoraria para ter respostas. Quando o caso dela foi reaberto em 2019, um policial de patrulha, e não um detetive, foi o primeiro a começar a reexaminar o caso depois de saber sobre ele. O policial também tinha uma filha de 15 anos e sentiu-se compelido a buscar alguma forma de justiça para Lori e sua família. Ao analisar as fotos da autópsia dela, ele percebeu que Lori tinha sofrido um corte no lábio e outros pequenos ferimentos que indicariam crime. Ele pediu ao legista para revisar o caso dela, o que levou a ser reclassificado como homicídio. O policial, Craig Bradford, posteriormente entrou em contato com Tony. Ela se lembrou que a primeira coisa que ele disse foi: "Não estou tentando reabrir uma ferida antiga, mas preciso conversar com você sobre sua irmã." E eu continuei dizendo para ele: "Você não pode abrir algo que nunca foi fechado." No entanto, a informação mais interessante veio de um telespectador de um canal de notícias. Mais tarde naquele ano, o canal de notícias WBNS-10 TV exibiu uma matéria sobre o caso, que chamou a atenção de um telespectador anônimo que avisou a polícia. Como o caso de Lori tinha uma semelhança impressionante com o de Karen Adams, os investigadores analisaram o caso de Karen para ver as semelhanças por si mesmos. Eles enviaram as roupas de Lori para teste de DNA. Sem a amostra do DNA de Weber, a polícia pediu saliva ao filho dele, que concordou em fornecer. Os resultados mostraram que tanto Meyer quanto Weber foram responsáveis pelo assassinato de Lori. Embora ambos estejam mortos, a família de Lori finalmente tem respostas. A polícia de Reynoldsburg pediu a outras agências policiais de Ohio que revisassem seus casos arquivados de 1974 a 1977, pois acreditam que Meyer e Weber são responsáveis por muito mais crimes do que aqueles pelos quais foram condenados em vida. Em 12 de novembro de 1966, o ferroviário de 23 anos Paulo Snyder beijou sua esposa Karen e também a filha recém-nascida do casal antes de sair. Ele não fazia ideia de que seria a última vez que veria sua esposa de 18 anos com vida. Mais tarde, Paulo ligou para Karen no trabalho, mas como ela não atendeu, ele não se preocupou de imediato. Ela provavelmente estava tirando um cochilo ou cuidando da filha deles, que ainda era um bebê naquele momento. Mas ele começou a sentir ansiedade quando seus pais, que moravam perto, foram visitá-la e descobriram que não havia ninguém em casa. Eles avisaram Paulo, e ele decidiu sair mais cedo do trabalho para ir para casa e ver como estavam Karen e o bebê. Paulo chegou à casa do casal por volta das 23h. A bebê deles, felizmente, estava segura em seu berço. Mas quando ele subiu as escadas até o quarto do casal, se deparou com uma cena horrível. Karen estava morta em uma poça de sangue. Ela havia sido brutalmente esfaqueada mais de 120 vezes. A polícia chegou ao local pouco tempo depois, isolou a casa e começou a trabalhar. Um rastro de sangue indicava que Karen havia sido atacada na sala de estar e perseguida escada acima até o quarto. Ferimentos nas mãos e nos braços mostravam que ela tentou se defender do agressor, e o horário da morte foi estimado entre 16 horas e 18 horas daquele dia. Os investigadores concluíram que ela foi morta a facadas com uma faca tipo estileto, mas a arma nunca foi encontrada. Havia várias outras evidências dentro do prédio, incluindo uma janela quebrada no porão. Um rastro de sangue levava até a porta da frente, que estava destrancada. Quando Paulo voltou do trabalho, percebeu que uma quantia em dinheiro havia sumido da bolsa de Karen. Estranhamente, um abajur da sala também havia desaparecido. Para aumentar a estranheza da cena do crime, um monte de roupas ensanguentadas foi encontrado na banheira do banheiro. O telefone fixo foi arrancado da parede e uma lâmpada desrosqueada da escada foi recuperada. No quarto, os investigadores manchados de sangue teorizaram que a janela do porão foi quebrada numa tentativa de fazer o incidente parecer uma invasão. Eles também sugeriram que o assassino havia limpado o sangue de si mesmo usando as roupas que foram jogadas na banheira. Naturalmente, Paul Snyder foi considerado a primeira pessoa de interesse no caso. No entanto, ele foi descartado da investigação após o sangue da cena do crime ser analisado.
foi revelado que havia 2 tipos sanguíneos presentes, tipo O, que pertencia a Karen, e tipo A, que pertencia ao agressor dela, e não era compatível com Paul. Após ser descartado como suspeito, outra pessoa chamou a atenção da polícia, mas não foi identificada publicamente na época. Mas, segundo relatos, ele tinha um corte profundo na mão após o assassinato, pelo qual precisou levar pontos no hospital. Além disso, o tipo sanguíneo dele era compatível com o do agressor de Karen. Ainda mais incriminador era o fato de que ele conhecia a família e já havia estado dentro da casa deles antes. Tanto o homem quanto sua esposa foram interrogados pela polícia. Ele disse que estava em um pub na noite do assassinato e que seu ferimento ocorreu ao tropeçar em um toco de árvore enquanto estava embriagado. Ele disse que, por problemas com álcool, já estava acostumado a se machucar assim. A esposa confirmou a história, dizendo que ele chegou muito tarde e bêbado. Ela notou o ferimento, mas não se importou devido ao alcoolismo dele. O casal foi liberado por falta de provas que ligassem o homem ao assassinato. A polícia, na época, observou que uma impressão digital foi encontrada na cena, mas ela não tinha características distintivas e, portanto, não podia ser ligada a nenhuma pessoa. O cabelo também foi recuperado, mas era compatível com Karen. Devido à falta de tecnologia forense, o caso ficou sem solução por décadas. O caso de Karen permaneceu adormecido. Então, um dia, em dezembro de 2022, Kevin Seeley, de 29 anos, morador da cidade de Calumet, ligou para a polícia para perguntar sobre o andamento do caso. Ele disse que sua avó mencionava o caso por toda a vida e ficou curioso se já havia sido resolvido. Apesar de Kevin não ter informações novas para os investigadores, seu interesse motivou a reabertura do caso de Karen. Ao longo dos 18 meses seguintes, os detetives de Calumet City reexaminaram o caso, revisando arquivos antigos, refazendo testes nas evidências e reentrevistando testemunhas. Evidências analisadas, como roupas e um lençol, permitiram ao Laboratório Criminal de Illinois extrair um perfil de DNA. Em março de 2023, os investigadores obtiveram um mandado de busca no Missouri e coletaram uma amostra de DNA do suspeito, que agora havia sido identificado como James Barbier, de 79 anos. Ele é o mesmo homem com quem os investigadores conversaram em 1966 e que já era o principal suspeito naquela época. Barbier morava em Gary, Indiana na época, e trabalhava junto com Paul Snider. Ele era considerado um amigo da família e já havia visitado a casa deles antes. A esposa de Barbier revelou que, na noite do assassinato de Karen, ele chegou em casa bêbado e machucado, além de parecer nervoso. Ela lembrou que ele tirou a roupa, colocou na máquina de lavar e, de forma arrepiante, foi um dos carregadores do caixão. No funeral de Karen, Paula Larson, filha de Paul e Karen, disse à imprensa que sentiu alívio por o mistério finalmente ter sido resolvido. Ela se lembrou: "O lado do meu pai sempre disse, 'Este é o homem'." O irmão de Karen também ainda está vivo e está feliz em ver que a justiça finalmente está sendo feita. Paul, por sua vez, se casou novamente após a morte de Karen. Ele morreu de ataque cardíaco em 1989 com apenas 45 anos de idade. O caso ainda está em andamento e aí estão os fatos. Deixe seu comentário com opiniões e reações e não esqueça de curtir e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.